Afeganistão, passagem para outro tempo debatendo-se com a neve fria e um burro cansado. Paul Salopek dá os últimos passos no corredor de Wakhan, no Afeganistão, enquanto ele e o fotógrafo Matthew Paley percorrem a Portela de Irshad e entram no Paquistão. A subida, que supostamente deveria ter durado 3 horas, acabou por demorar 9. No topo da Portela, o céu clareou no instante em que o sol se pôs. Apesar da exaustão, fiquei estonteado pela luz, diz o jornalista. Era aquele tipo de luz que ligamos ao nascimento, a luz em que nascemos. Uma caminhada angustiante e inspiradora revela um Afeganistão em paz e evoca as tensões da atualidade. Tinha um cabelo tingido de púrpura e roupas de licra. A jovem estrangeira dançava sozinha, baloiçando descalças sobre o tejadilho de um carro estacionado numa fronteira realmente longínqua do coração rochoso da Ásia, na margem do rio Panj que separa o Tajiquistão do Afeganistão, um conhecido paraíso para os traficantes de ópio. Nos contrafortes meridionais da cordilheira do Pamir, a chapa de matrícula do carro era da União Europeia. Mas quem era ela? Uma peregrina atrasada no velho trilho dos hippies, uma mística, uma toxicodependente, uma turista, uma aventureira? Era impossível saber. Ergui o meu chapéu endurecido e salgado pelo suor ao passar por ela, num cumprimento, puxando um burro de carga cansado, castigado pelo vento, e de ventre vazio por acampar há mais de um mês entre penhascos da Ásia Central. Percorro o planeta a pé. Há 5 anos que ando pela Terra em caminhada, no âmbito do projeto Uma Jornada pelo Mundo, uma peregrinação pelos trilhos outrora fixados pelos primeiros antepassados humanos que exploraram o planeta durante o Paleolítico. Uma caminhada desta natureza, contínua, dia após rio, mês após continente, ao longo de uma rota que acabará por juntar 34.000 quilômetros. Significa viver num estado de maravilhamento diário. Por isso, a dançarina no meio da imensidão bravia não foi exatamente uma surpresa. Nem eu a sobressaltei, porque ela não me viu. Perdida no meio dos ritmos techno que rompiam do leitor de música do seu carro, nem sequer abriu os olhos. Ela faz-me sentir velho, queixou-se o fotógrafo Matthew Paley, depois de passarmos lentamente por ela, caminhando pela estrada de terra batida construída pelos soviéticos. Matthew juntou-se à minha caminhada para uma rara travessa a pé do corredor de Wakhan, no Afeganistão, um reduto esquecido, aconchegado no meio das paredes montanhosas do Hindu-Kush. De manhã, praticava yoga na estrada, para atenuar uma desagradável lombalgia. O tamanho das letras aumentado no computador portátil era a minha cedência à meia-idade. Mas não me sentia velho. Andar a pé pela terra faz-nos sentir crianças. Quando atingir a terra do fogo, daqui a 6 ou 7 anos, serei um recém-nascido. Olhei para trás, de relance. Agora, Matthew estava a executar uma dança ao aqui, remando com os braços e abanando as ancas ao longo das margens desérticas do Panj. Do outro lado das águas geladas do Afeganistão, um punhado de pastores Waqui, divertidíssimos, tinham se juntado para imitar os seus movimentos. No Afeganistão, toda a gente dança. No tempo da guerra, no início da década de 2000, também dancei estrada fora até Cabul, com uma coluna de tropas da Aliança do Norte, pousando cautelosamente os pés no solo enquanto seguia um tanque T-55 para evitar minas terrestres, uma espécie de conga de guerra. Isto aconteceu há muito tempo. Antes de eu começar a caminhar a sério, no tempo em que tinha 1 milhão de anos de idade ou mais. O corredor de Wakhan, no Afeganistão, é uma das mais isoladas paisagens desabitadas da Terra. Projeta-se cerca de 320 quilômetros entre o Tajiquistão e o Paquistão, tocando nos contrafortes nevados da China Ocidental. Criado pela Rússia e pela Grã-Bretanha no século XIX, como zona tampão para separar os impérios asiáticos, o corredor ainda existe, como apêndice esquecido do Afeganistão. Cerca de 17.000 agricultores e nómadas continuam a viver nas suas pastagens medievais e aldeias amuralhadas. Era a minha rampa de saída para o sul da Ásia. Cruzamos a fronteira do Tajiquistão e Shikashin. Tinham decorrido 16 anos desde que calcorrera a poeira do Afeganistão como correspondente de guerra. Já não era a terra de que me lembrava. As minhas recordações afegãs rodopiavam entre homens armados em carrinhas e luques de caixa aberta e os rebentamentos de bombas de 230 kg. A contrastar, o corredor de Wakhan, pobre, totalmente isolado e protegido da violência pelo Hindu-Kush, parecia um oásis de paz. Passeámos sem medo por searas de trigo maduro, onde homens conduziam juntas de bois em círculos, debulhando os molhos de cereais como na Bíblia. As enhas antigas serviam para moer a farinha. Os agricultores Waqui locais eram ismaelitas tolerantes e as mulheres andavam em público sem véu. Os cumes nevados eram patrulhados por leopardos das neves e não por combatentes das milícias. Ninguém andava armado. Era o Afeganistão rural,
tal como deveria ser. Vivemos tempos de grandeza, afirmou o pastor Dervish Ali. Na década de 1990, nem tínhamos dinheiro para comprar chá. Agora, a vida é boa. No leste do corredor de Wakhan, onde as estradas definham até se transformarem em trilhos pedonais, uma rapariga torce a cauda da vaca da família para apressá-la na direção de casa. Na aldeia de Nishtikor, os contrafortes montanhosos, iluminados pela luz do sol ao entardecer, são o destino almejado por Paul Salopek, na sua odisseia épica e singular pela terra. A acolhedora mulher de Ali, Kushna Mamashi, cozeu naã quente e areado para nós. Armamos as tendas no estreito socalco relvado do casal. Fileiras de chopes balançavam ao sabor da brisa fresca. No austero corredor de Wakhan, vivia-se uma revolução verde. Plantações de árvores davam sombra nos desfiladeiros outrora nus e alguns o aqui provavam agora os primeiros tomates e abóboras por si cultivados. São as alterações climáticas. Os alpeceiros floriam 2 meses mais cedo e uma vaga súbita de degelo dos glaciares tornava o regadio mais fácil. Um dia, os glaciares do Hindukush e do Pamir irão esgotar-se e as antigas crises de fome voltarão. Nestes dias de fulgor, porém, passeando a pé, os vales sem estradas do corredor de Wakhan faziam-me sentir num lugar rumo ao qual eu caminhara a vida inteira sem o saber. Os seixos cinzentos escuros do rio tiniam como moedas ao serem pisadas. Os corvos revoluteavam nos seus azuis sem fim. Em setembro, as pastagens de altitude dos nômadas kirguizes, na região oriental de Wakhan, preservavam o fogo colorido do sol como um âmbar antigo. Pedregulhos do tamanho de casas brilhavam como gigantescos espelhos sobre as encostas montanhosas estéreis. A sua superfície é foralizada por muros de gelo há muito desaparecidos até se tornar tão macia como vidro. As glaciações aparecem em ciclos. A próxima eliminará quaisquer vestígios do frágil bosque de Ali e facilmente apagará os profundos rastros de tanques deixados pelos soviéticos nas pastagens de Wakhan há quase 40 anos. Os sulcos parecem recentes. E, mais tarde ou mais cedo, outro que acabará por aparecer para debulhar, para passar os seus bois sobre o trigo ceifado. Pelos meus cálculos, 3.600 rotações por cada disco de pão. Tudo é um círculo. A minha caminhada é um círculo, só que com um raio do tamanho do mundo. Na manhã do dia 23 de setembro, entre uma bruma de chuva gelada, partimos com 2 burros de carga para escalar a Portela de Irshad, uma passagem desértica perto do ponto onde o Hindukush encadeia com a cordilheira de Karakorum, dividindo o Afeganistão do Paquistão. A escalada de uma montanha sob estas condições de tempestade é uma experiência estranha e desorientadora. Foi como trepar por um mar gelado e loucamente inclinado. Enfiávamos a custo os pés nas vagas de diamante com os nossos ridículos sapatos de verão, tentando criar apoio. A neve ocultava fendas mortais. Por vezes, os burros caíam através da crosta e não se levantavam, recusando-se a continuar. Punhamo-nos por baixo dos seus ventres fumegantes e erguíamos os animais até que estes ficassem de pé. Este ritual de exaustão repetiu-se vezes sem conta. Andamos frequentemente perdidos. Por volta do meio-dia, a bruma gelada transformara-se numa nevasca. Arthur, podes fazer-me um favor? Mateu Paley gritava para o telefone de satélite. Não conseguíamos ver 100 passos à nossa frente, muito menos os picos que se erguiam ali perto. O irmão de Paley, em Paris, foi ao Google e leu-nos as coordenadas de GPS para chegarmos a Irshad. A Portela de Irshad ergue-se 4.979 metros acima do nível do mar. Lá chegamos, por fim, ao pôr do sol. Mateu atreveu-se a executar uma débil dança da vitória. O ar que eu inspirava era tão rarefeito e metálico que me cortava os pulmões, como lâminas de barbear. Sem abrigo, nem lenha, era um lugar perigoso para acampar. Não nos restava outra escolha. Cravamos os postes das tendas no solo frio como aço. As minhas calças enregeladas nunca se tornaram flexíveis, nem sequer dentro do saco-cama. Cambaleei pela noite ululante uma única vez, para envolver os burros enolhados que esvoaçavam. Os olhos negros dos animais brilharam na minha direção, com uma expressão acusadora, à luz da lanterna do meu capacete. Não consegui encará-los. Agentes das forças de segurança paquistanesas abordaram-nos na noite seguinte, enquanto acampávamos no leste do Hindukush. Tínhamos informado o governo do nosso plano de entrada no Paquistão via Irshad. Trazíamos vistos válidos, emitidos com antecedência. Mas os agentes, armados com AK-47, insistiram que tínhamos transgredido numa zona de acesso restrito. Conduziram-nos à cidade fronteiriça de Jujiti. Enquanto ali nos encontrávamos detidos, ouvi Mateu, aninhado na sua cama, papagueando no seu enfático sotaque francês as falas de um filme que via no telemóvel que escondera. O olho por olho só acaba quando todo mundo fica cego.
Mateu, sussurrei. Estás a ver o Gandhi num centro de detenção dos serviços secretos. Na tarde do dia seguinte, agentes paisana escoltaram-nos até o primeiro voo para longe do Paquistão. Mais tarde, declararam que fora um equívoco. Autorizaram-me a regressar ao Paquistão para retomar a minha caminhada global. Na noite em que aterramos, exilados, no calor abrasador de uma cidade árabe, senti-me dormente. De pé, atordoado, esperando na fila dos serviços de imigração, olhei fixamente para as costas das minhas mãos enegrecidas pelo sol e recordei o crepúsculo no alto da portela de Irshad. Um disco pálido do sol tornou-se visível entre uma fresta das nuvens. Durante 2 minutos, tudo brilhou com uma luz platinada. Raios de ouro e prata espalharam-se sobre o Karakorum, acendendo os cumes das pirâmides que se estendiam em fileiras cerradas até os confins do mundo. Era uma luz que fazia dissipar o sentimento de perda. Era uma luz através da qual eu me consegui imaginar encaminhada, com toda a minha gente, até a promessa de uma nova terra. Atravesse a pé das terras altas da Ásia Central feita por Paul Salopé que não tem precedentes na história recente, no que respeita a forasteiros.